Vamos iniciar a nossa segunda aula de Revit, nossa aula 2. Aqui nós vamos desenhar as paredes. Então esse comando está localizado no menu de arquitetura. Nós vamos aprender a criar um tipo novo de parede, configurar as camadas aqui de tijolo e os revestimentos dessa parede, configurar as espessuras também, os materiais que compõem essa parede. E vamos desenhar o pavimento térreo e depois o pavimento superior. Devemos ficar muito atento à barra de opções que aparece quando eu aciono o comando de parede. Eu tenho as ferramentas de desenho e eu tenho que configurar algumas opções aqui para o lançamento da parede, tá certo? Para desenhar a planta do pavimento térreo e depois o pavimento superior, eu vou precisar do arquivo em PDF que está lá no Canvas para download, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Continuando aqui, vamos abrir o projeto, onde foi desenhado só o terreno. Estou aqui no nível terreno. Vamos iniciar o desenho das paredes do pavimento térreo. Então eu vou clicar 2 vezes sobre o pavimento térreo. É diferente do nível terreno, as configurações. Então eu devo desenhar as paredes do térreo no nível térreo. Se você estiver no nível terreno, feche, clique 2 vezes no nível térreo e feche a aba do desenho do nível terreno. Bom, aqui nós estamos prontos para desenhar as paredes. O que eu preciso? Eu vou deixar o link aqui do Help, aqui do Revit 2020, onde tem aqui as configurações da parede, como configurar, como desenhar, como alterar. Então o material escrito, eu vou deixar esse link para vocês. E o desenho é o PDF, Vou iniciar aqui pela planta do pavimento térreo. Então eu vou consultar as medidas que estão aqui. E é interessante você estar com esse desenho aberto também para poder copiar as medidas e desenhar lá no Revit. Tá? Então vamos lá, material necessário. Primeiro, vamos procurar aqui no menu arquitetura o comando de parede. O primeiro comando que está aqui é só clicar ou digitar WA no teclado que você entra no comando de parede. Aqui estão as ferramentas para desenhar em arco, elipse, linha, retângulo. Aqui a barra de opções, uma barra de opções, então eu configuro qual altura da minha parede, por exemplo. Se eu quiser desenhar até o nível superior. Se eu desenho aqui pela face de acabamento externo, pelo centro da parede, pelo centro do núcleo. Em cadeia, ou seja, eu vou clicando, ele vai desenhando várias paredes, uma atrás da outra. Ou se eu desligar essa opção, ele desenha um único segmento de parede. Deslocamento é o equivalente a um offset. Então, em relação ao ponto que eu clicar, ele desloca à medida que eu configurar aqui. Raio para fazer curvas e unir as paredes automaticamente. Aqui na janela de propriedades, clicando aqui na setinha para baixo, abrem aqui várias paredes já configuradas, já vem na instalação do Revit. Então eu já tenho várias paredes aqui configuradas, várias espessuras configuradas, e além de parede do tipo cortina, aquelas paredes de vidro. Eu aconselho, se você não quiser usar as paredes que estão aqui, criar um tipo novo, não alterar o que está aqui, e sempre duplicar, seleciona uma parede, clica no botão editar tipo, e vamos duplicar essa parede. Então eu mantenho o original do Revit, que é o genérico 200 mm, vou duplicar, ou seja, eu crio uma cópia dessa parede, e aí sim eu dou o nome aqui, por exemplo, parede, é uma parede de 18 centímetros que eu quero criar. Ela tem 14 de tijolo, tijolo vazado, mais 2 de revestimento de um lado e 2 do outro, tá? No nosso projeto eu vou usar essa única parede para parede interna, parede externa, mas se você quiser
criar novos tipos de parede, será o mesmo procedimento. Lembrando de configurar qual a espessura, né, do seu elemento aí, tijolo, e quais as espessuras de revestimento, tá certo? Isso é só nomenclatura. O próximo passo, sim, eu vou configurar agora a espessura real, né? Clico nesse botão editar, clico no botão editar, e aqui sim eu entro na configuração das camadas, das espessuras dos materiais que compõem essa parede. Então, inicialmente aqui eu tenho tijolo, eu clico aqui nessa coluna de material, clico nesses 3 pontinhos que ele habilita, vai abrir a minha janela de seleção de material. É só digitar um pedaço do nome aqui, ó, tijolo. Ele já encontra o material tijolo aqui e dou OK. Ficou tijolo comum. A espessura é 14 centímetros. Eu quero fazer a parede com tijolo cerâmico vazado. E aí preciso das camadas lado externo e o lado interno. Eu preciso configurar as camadas de revestimento. Então aqui tem um botão inserir novas camadas aqui de material. Ela foi inserido aqui no meio. Eu posso jogar para cima ou para baixo essa linha. Então eu seleciono essa linha e vou jogar para cima. Ficou uma camada aqui de material, tijolo. Preciso inserir uma nova camada abaixo agora. Então abaixo, abaixo, abaixo e abaixo. Ficou uma camada de material aqui, o tijolo no meio e outra camada de material. A função desse material é de acabamento, né? Tanto esse quanto esse, tá? O material que eu quero escolher, vamos clicar nos 3 pontinhos aqui, é só começar a digitar aqui, ó, cimento. Tem aqui, ó, areia e cimento, que é nossa argamassa de revestimento. Você pode selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C e colar aqui, ao invés de procurar, né? As espessuras, lembrando que a medida é em metro, porque eu configurei as unidades do meu projeto em metro. Então, 2 centímetros de revestimento é 0,02. 14 centímetros de tijolo, 0,14. E aqui também 0,02 de revestimento. Tá? Então, o lado externo está com esse acabamento e o lado interno está com esse acabamento. Se por acaso você quiser usar argamassa do lado externo e gesso do lado interno, você pode alterar a espessura e alterar o material. Então o Revit, ele diferencia o que é o lado externo e o interno na hora de desenhar. E você deve tomar esse cuidado de inverter o que é externo e interno na hora de desenhar as paredes também. Tá? Aqui nas inserções de portas, de aberturas de janela, você quer que esse revestimento apareça também? Eu quero em ambos os lados, exterior e interior, né? Então, quando eu inserir uma parede, você vai ver o revestimento virando, esses 2 centímetros virando também na abertura. E uma parede que acaba sem continuidade, acaba sem abertura, sem nada, eu quero revestir também com material exterior. Feito isso, posso visualizar, né? Aqui ambos, aqui nenhum. Olha só, aqui ele tira o revestimento e aqui ele reveste a parede, né? E agora eu estou pronto para desenhar a parede, começar a desenhar a parede. É só confirmar com OK. Aqui não vou alterar mais nada, né? Gráficos, materiais já está configurado aqui. E vou dar OK também nessa janela. Eu estou pronto para desenhar a parede. Então aqui eu vou olhar a minha barra aqui de opções. Essa linha aparece as opções do comando de parede. Primeiro a altura, até onde essa parede vai, né? Com a sua altura, ela nasce no térreo, eu estou aqui, ó, pavimento térreo, e eu vou desenhar com altura até o pavimento superior. Qual a diferença de não conectado e digitar um valor aqui? Qual a diferença? A diferença, e isso é importante, porque se eu fizer uma alteração nos níveis que eu configurei nas elevações aqui, na elevação leste,
que foi 306 do térreo ao superior, se não tiver conectado, essa altura é constante, ela não se altera. A parede sempre vai ter 2 metros. Eu posso usar, ela é útil para desenhar um muro, por exemplo. O muro não é conectado no pavimento superior. Posso desenhar um muro de 1,80 m, 2 metros, então eu tenho que configurar essa altura nesse campo. Agora, se a parede vai até o pavimento superior, é interessante, é importante, na verdade, é obrigatório eu conferir a altura até o pavimento superior. Qualquer alteração que eu faça aqui nas elevações, alteração de níveis, isso sempre acontece em projeto. Por exemplo, você inicialmente pensa numa altura entre pisos e aí você vai fazer a escada e não dá o número de degraus correto e você tem que alterar o nível. Se você configurar uma altura fixa, depois você tem que alterar parede por parede que você desenhou. Se você conectar no superior, você altera a altura desse nível, as paredes elas são corrigidas automaticamente. Então, eu aconselho, se a parede nasce no térreo e vai até o superior, você conecta a altura até o pavimento superior. Aqui a face de acabamento, né, eu posso desenhar pelo centro, posso desenhar pela face de acabamento externa, face de acabamento interna, face de núcleo. Núcleo, lembro quando configuramos a parede, é aquela linha imaginária, vamos dizer assim, entre o tijolo e o revestimento. Aquilo é o núcleo, né? Eu vou colocar face de acabamento externo. Em cadeia, eu desenho vários segmentos em sequência. Se eu desligar a cadeia, eu desenho um único segmento por vez, né? Tem que dar 2 cliques, desenho um segmento. Depois, 2 cliques novamente, outro segmento. O deslocamento aqui é o equivalente a um offset, né? Então, em relação ao ponto que eu seleciono, se eu quiser deslocar um valor, por exemplo, aqui, vamos imaginar 1,5 m de recuo em relação a essa linha. Olha só, barra de espaço para inverter, a parede vai saindo deslocada em relação ao ponto que eu cliquei. Então, o deslocamento é interessante quando você, né, já sabe a distância, tudo certinho, e tem um ponto de referência. O raio aqui é para fazer os cantos, né, curvos. Você pode configurar um raio, um valor de raio, e ao invés de fazer canto 90 graus, ele vai fazer um canto arredondado com o valor do raio que você configurar aqui. E unir as paredes automaticamente, eu vou permitir. Então, no cruzamento de parede, cantos, ele vai unir a parede automaticamente, tá bom? Aqui em cima eu tenho as ferramentas de desenho de parede. Eu posso desenhar por linha, posso fazer um retângulo, né? Já desenha 4 paredes automaticamente. E tem algumas formas geométricas aqui, arco, tenho elipse e tenho também por seleção. Eu posso importar um desenho já pronto do CAD, por exemplo. Ele entra de fundo e por seleção de linhas, eu vou desenhando as paredes em cima de um desenho de CAD, por exemplo. Não é o nosso caso. Eu vou desenhar de uma maneira que eu me acostumei com Revit, que é primeiro desenhar a forma. Então, se a gente olhar o pavimento térreo aqui, é basicamente um retângulo, né? Essas paredes externas. Então, a forma aqui, eu vou desenhar um retângulo e vou ajustar as medidas. Então, vamos lá. Comando retângulo, confiro aqui, face de acabamento está tudo certo. As propriedades aqui, a parede selecionada está certa, foi a parede que eu acabei de criar. E existem mais algumas propriedades aqui que eu vou falar mais para frente. Por exemplo, até o pavimento superior, mas também permite, né, em relação ao térreo, eu deslocar um valor negativo ou positivo em relação ao pavimento térreo. Então, um deslocamento da base. Se você quer uma parede um pouco mais baixa, né, em relação ao térreo, só dá um valor negativo aqui. Ou se essa parede nasce num nível um pouco mais alto em relação ao térreo, dá um valor positivo. E o mesmo para a restrição superior aqui, que vai até o pavimento superior, né? Aqui, ó. Em relação ao pavimento superior, eu posso dar um deslocamento também, ou positivo ou negativo. Ou seja, a parede pode ir além dessa altura, né? Só configurar um valor aqui,
tá? Ou abaixo, se for negativo. Mas vamos lá. Vamos desenhar um retângulo em qualquer lugar. Cliquei, vou clicar novamente, desenhei o retângulo. E agora, né, para eu acertar as medidas, como eu vou fazer? Eu vou usar muito o recurso de cota, né? Então a cota está aqui, eu dei ESC, saí do comando de parede e vou chamar o comando de cota. A mesma coisa aqui nessa linha aparecem algumas opções, tá? Primeiro, eu vou escolher aqui, eu vou cotar a face da parede, que são as medidas que eu tenho no meu desenho. Estou cotando face a face de parede. Então, face de parede. E referências individuais. Quando eu tiver com o pavimento térreo finalizado, eu mostro a diferença com paredes inteiras, tá? Que ele vai cotar, faz uma cota automática de parede a parede, de vãos de porta, de janela, ele cota automaticamente. Então, primeiro vamos usar essa opção de referência individual. E vou clicar na linha do terreno, vou clicar na face da parede, vou posicionar essa cota em algum lugar. Esse lugar, esse terceiro clique que eu vou dar, tem que ser num lugar em branco, um lugar vazio. Se você clica no mesmo lugar da linha, ó, ele some cota, né? Porque ele vai cotando tudo de uma vez. Você vai clicando, ele vai cotando, ó, tá? E se eu coto novamente no mesmo lugar, ele apaga a cota. Então, por exemplo, você clica em cima da linha, escolhe um lugar vazio para clicar novamente e fixar a posição da cota, tá bom? A mesma coisa o recuo da frente, vou cotar na linha de frente do terreno e a face da parede. Escolho um lugar vazio e clico novamente. Dou ESC e agora vamos ajustar essas medidas. O recuo lateral é de 1,5 m. Então, como é que eu acerto 1,5 m essa parede? Eu tenho que selecionar o objeto que eu quero mover. Se você quer mover essa parede, é ela que você clica, né? Nela que você clica. Ele habilitou o valor da cota, dá um clique aqui e digita 1,5. Já ajustou o recuo lateral. E a frente? A frente eu tenho 4 mais 0,25 e mais 1,55. Precisa pegar a calculadora e somar tudo? Não. O Revit permite jogar fórmulas igual fórmula no Excel. Então vamos ver aqui como é que fica. É essa parede que eu quero mover. Seleciono ela primeiro. Clico em cima do valor da cota e vou digitar igual 4 mais 0,25 mais 1,55 e dou Enter. Ele somou automaticamente aqui, já pôs o valor de 5,80, tá? Mais uns recursos aqui interessantes. Aqui, quando você seleciona a parede, ele liga essa seta. É inverter o lado externo e interno, né? Como aqui ficou igual, o lado externo e interno nosso possui o mesmo material, então tanto faz pra gente. Mas o lado que está a seta é o lado externo, né? Que ele considera o lado externo. Aqui o fundo, vamos cotar também. E vamos ver qual que é o valor aqui do recuo de fundo. 355. Então, seleciono a parede, clico aqui, ó. 3,55. Tá? E agora essa largura total. Quanto que eu tenho aqui? É só ir somando esses valores aqui. Vamos ver. 3,11 mais 0,9 mais 0,1. Então eu posso desenhar a parede aqui, cotar esse valor e jogar a fórmula aqui. 3,11 mais 0,9 mais 0,10. Então mais um aqui, dá 4,11 aqui. Ajustei essa parede, vamos cotar dessa parede até essa. E vamos ver que tem. Eu tenho 80 mais 2 mais 80. Então, 3,60. Clico aqui. 3,6. Então, eu tenho já a frente,
o fundo com recuo e a largura da casa total aqui. Para evitar que acidentalmente você mova a parede, Ctrl Z volta aqui, ó. Ctrl Z ou a setinha aqui, né? Acidentalmente você pode pegar e arrastar a parede e sair da posição. O que eu posso fazer? Eu posso travar ela no lugar. É só selecionar a parede, ou melhor, pegar a cota que você usou para cotar o recuo e travar esse cadeado. Então eu seleciono a cota e travo o cadeado. Agora, se eu mover a parede, ele vai dar um aviso que existe uma restrição, né? Eu posso remover a restrição e a parede realmente move de lugar, ou cancela, ela volta no lugar. Então você pode decidir por travar a posição dessas paredes. Vamos continuar aqui. Depois que eu cotei os recuos, pode apagar também essas cotas, é só selecionar e deletar, com um delete mesmo do teclado. Vamos ver aqui, eu tenho 2,20, então eu clico na parede, tem um outro tipo de cota que nós utilizamos na configuração de nível, né? Eu clico no objeto que eu quero mover, ele faz essa cota temporária em azul, tá? Se você clicar sobre esse ponto azul, né, esse ponto cheio azul, e arrastar, você pode mudar a referência da cota, a linha de chamada. Olha só. Aqui é 2,20. Então eu clico na parede que eu quero mover, venho no valor e digito a distância aqui. Tá? Então aqui 4,11, 3,60 e aqui 2,20, né? 4,11, 3,60, 2,20. E posso continuar o desenho. O que eu vou fazer agora? Posso fazer essa parede que está aqui 40 e 40, está a 2 metros aqui, né? Então vamos lá, fazer uma outra parede a 2 metros aqui. Olha lá, clico, aparece na parede que eu quero mover, aparece a cota temporária, seleciono a cota e digito o valor. E assim por diante. Parece que é devagar, mas não é. É que eu estou fazendo e explicando, mas com a prática isso aqui fica bem mais rápido, né? 285 aqui. Eu tenho agora... Essa parede está pronta, ela é alinhada aqui. Vamos ver como alinhar paredes agora. Olha só. Então eu vou continuar aqui e fiz isso aqui. Só que essa parede é alinhada com essa. Como que eu posso fazer? Aqui no menu modificar, eu tenho o comando de alinhar. AL, o atalho. Como ele funciona? Primeiro, chamo o comando. Eu vou alinhar a face da parede, você pode alinhar eixo também, mas aqui eu vou alinhar a face da parede, e se eu tiver várias paredes para alinhar com a primeira, eu habilito alinhar múltiplo. Mas eu seleciono a face que eu, fixa, né, que eu quero o alinhamento, primeiro eu seleciono ela. Depois eu seleciono as paredes que vão alinhar com ela. Posso travar também esse alinhamento. Se eu travar e fizer alguma alteração na parede, a que está alinhada com ela vai junto, tanto essa quanto essa, olha só. Então, você pode alinhar e travar esse alinhamento. Aqui é o comprimento da cozinha, vamos ver quanto eu tenho aqui. Agora aqui eu tenho 283, 2 e 0,7. Então eu clico aqui. Olha só, que eu vou usar esse recurso de ajustar a linha de chamada. 2,83 mais por igual na frente. 2 mais 0,7. Aqui, ó, 5,53. Ajustei também essa parede. Então já estou com isso aqui desenhado. Agora tem essa parede que é da sala e faz a garagem aqui também. E tem aqui 80 mais 10 mais 10, tem 1 metro. Então vamos fazer uma parede até
o terreno. E ela tem que ter 1 metro daqui. Aqui a cota temporária tá 1,10, 1 metro. 1 metro aqui. E vamos fazer também a parede da garagem. A barra de espaço, eu não falei aqui, mas a barra de espaço, no momento que você está desenhando a parede, ela inverte o lado também, tá? Pronto, e aqui eu tenho um recuo de 4 metros da parede até a frente da casa. Então vamos usar aquele mesmo recurso de cota. Então agora eu quero alterar o comprimento dessa parede, né? Então eu seleciono ela, eu venho nessa cota e altero para 4. Pronto. Ficou o recuo de 4 metros aqui. Tá faltando uma outra parede aqui que vai fazer comprimento do lavabo aqui. Tem 2,45. 2,45. Vamos aprender um outro recurso. Aqui tem uma passagem, uma abertura na parede. Então eu fiz essa, agora eu tenho que deixar 1,95 m. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu vou usar um outro recurso aqui do modificar, menu modificar. Eu usei já alinhar. E agora eu vou usar o dividir. Dividir elemento, SL. Tá? É só clicar na parede. Aqui ele já dividiu em 2 paredes. Aqui é uma parede, aqui é outra parede. E vamos usar canto também. Né? Vou fazer o canto aqui. Que é isso aqui, fazer esse canto e depois deixar 1,95 m. Então vamos lá. Ferramenta de canto. Vamos cotar dessa face até o topo dessa parede. Eu quero encurtar essa parede, então eu vou selecionar ela e aqui digitar 1,95 m. Posso apagar agora. Então o pavimento térreo, acredito que a parte de parede esteja finalizada, né? Olhando aqui, agora faltam as portas e janelas, né? Mas vamos desenhar as paredes primeiro e a próxima aula será de porta e janela. Eu tenho o pavimento superior também, tá? Antes de ir para o pavimento superior, vamos visualizar isso aqui em 3D, ver como está ficando. É só clicar aqui na vista 3D padrão, tá? Ou você vem também no menu vista, tem aqui ó, vista 3D padrão, é o mesmo comando. Então aqui já tem um atalho, que é um comando que a gente utiliza bastante. É só clicar nele, você já começa a visualizar a casa em 3D, né? Aqui o pavimento térreo e aqui a vista 3D. Pode girar, segurando o Shift no teclado e o scroll do mouse, também você gira em tempo real. Né? Podemos colocar a janela lado a lado. Então venho em vista, vista lado a lado, ou o atalho ali entre parênteses é WT. Então WT, você visualiza a planta do térreo e o 3D também do que você acabou de fazer, de criar, das paredes que você criou. Vamos aproveitar também, como o Revit é uma ferramenta para processo de projeto em BIM, né? O que interessa mais para o curso de engenharia é o I da informação. Como é que eu extraio informação de um projeto modelado aqui no Revit? Né? O curso de engenharia não dá tanta importância para renderização, para 3D. Isso não é tão importante quanto extrair informação. Então eu já mostrei como extrair a área de um terreno, tá? Na primeira aula. E agora para quantificar o material de tijolo, né? Tijolo, revestimento que eu desenhei, olha só. Então vamos lá, botão direito, levantamento de material. Eu quero material de paredes, que eu acabei de desenhar, construção nova, né? O que eu quero? Eu quero família e tipo, né? Que família e tipo foi o que eu criei lá, chamava parede 18, 14, 2 mais 2. Eu quero material área, né?
E eu quero também material, o nome do material. Vamos inverter aqui. Então vamos ver, e vou também precisar, se você quiser separar o pavimento térreo do pavimento superior, né, eu posso selecionar aqui, deixa eu procurar, restrição da base, né, que é o térreo e o superior. Vamos subir. Então eu vou ter aqui o pavimento, família e tipo, que só tenho parede de 18, que é 14 mais 2, o nome do material e a área. Vamos dar OK, construir aqui a minha tabela. Então aqui a gente pode ver, ó, parede de 18 foi o único tipo de parede que eu criei e utilizei para desenhar a planta do térreo. Eu seleciono aqui, ó, a linha, né, dá para a gente ver que ele mostra qual parede eu estou selecionando. Se você deletar tanto no 3D ou na tabela, a parede some daqui. Então agora vamos filtrar isso aqui, né? Vamos entrar aqui, clico aqui na tabela, venho na janela de propriedades, eu tenho aqui classificar e agrupar, edito. Então o que eu quero classificar o que? Vamos classificar primeiro pelo pavimento, restrição da base, então vai aparecer térreo. E depois eu vou por material aqui, ó, por nome de material. Eu vou classificar. Itemizar cada instância, eu vou desligar, porque ele está mostrando, cada instância, cada parede, ele está mostrando a área. Eu quero que ele some tudo. Para mim, eu quero saber o total aqui de tijolo e de revestimento. Então, eu vou desligar itemizar. Vamos aqui para formatação agora. Eu quero calcular os totais, né? Vamos calcular os totais e aparência aqui. Na área, né, calcular os totais, eu posso também configurar os textos aqui, ó, padrão tá tudo definido como padrão da tabela, né, texto do título, texto de cabeçalho, corpo do texto, e vamos confirmar aqui com OK. Olha só, ele deu então restrição da base térreo, né, ele separou aqui as paredes do pavimento térreo que eu desenhei. Família e tipo é aquela parede que eu criei, né? E aqui os materiais que eu configurei. Ele já me deu aqui a área, então, de revestimento e a área de tijolo. É para ser o dobro, né? É para ser o dobro, porque o meu revestimento está dos dois lados da alvenaria. Então aqui, rapidamente, a gente consegue quantificar todo o material de parede, e assim por diante, não só parede, mas porta, janela, telhado, laje. Isso nós vamos fazer em cada aula, em cada objeto que a gente criar aqui no Revit, tá? Então aqui foi só para demonstrar como fazer. E agora eu posso continuar o meu desenho, né, com o pavimento superior. É isso que eu vou fazer. E vamos ver, ao mesmo tempo em que eu desenho a planta, vocês vão ver sendo construído aqui no 3D e a tabela de material de parede sendo atualizada aqui também em tempo real. Então vamos fechar agora, eu posso fechar a minha planta do térreo. Eu vou lá para o navegador de projeto, vou procurar agora planta de piso, pavimento superior. Tá aqui. Vamos colocar lado a lado com o 3D. Então já aprendemos o atalho, que é WT. Deixa eu arrastar essa tabela aqui. Vamos ver, ao mesmo tempo em que eu desenho o pavimento superior, vejo o 3D e vou vendo a quantificação também. Aqui, o pavimento térreo está aparecendo cinza. Isso aqui chama subjacência. É uma referência, eu preciso ter essa referência, né? Senão, onde eu começo o pavimento superior? Então do ESC, cancelo qualquer comando aqui, venho na janela do superior, venho na janela de propriedades e vou procurar aqui, ó, subjacência. Eu estou vendo o térreo, se você configurar nenhum, fica tudo branco, né? Que no pavimento superior não desenhei nada, mas eu preciso do pavimento térreo para ter uma referência. Então eu ligo, apareceu. Se a gente observar aqui no PDF,
o pavimento superior está em cima dessas paredes aqui, ó. Então, por isso que é interessante ter a subjacência do pavimento térreo. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui as paredes do pavimento superior. Parede, agora vai até a cobertura, face de acabamento, deslocamento 0. E aí é só ir clicando sobre as paredes do pavimento térreo. Olha só aqui no 3D e olha só aqui a quantidade. Já quantificou para mim no pavimento superior o revestimento de argamassa e a quantidade de tijolo aqui, de alvenaria. Agora vamos continuar com o nosso projeto aqui. Vamos olhar essa parede aqui da escada, né? A parede da escada. Lógico que tem que coincidir com a escada de baixo. Então tá fácil aqui fazer essa parede. Então vamos voltar aqui. Parede, essa é a parede da escada. Barra de espaço, você pode inverter o lado. Olhar aqui, ó. Aqui, essa largura é igual a essa da cozinha. Então, essa parede que divide os dois dormitórios, está em cima dessa parede aqui. Então, também está fácil desenhar. Aparece a subjacência aqui. Parede, pego aqui, barra de espaço, pode inverter o lado. Vem até aqui. E o banheiro? Essa parede do banheiro, ó, tem 2,45, o lavabo também tem 2,45. Então, essa parede está sobre essa paredinha do lavabo. Então, vamos lá, parede, aqui está a parede do lavabo, barra de espaço, inverte. Pronto, então, aqui eu já fiz a parede do banheiro e as paredes do dormitório e as 4 paredes externas. Vamos conferir aqui. Tá tudo feito. Posso agora desligar a subjacência do térreo para visualizar somente as paredes do pavimento superior. E olha só aqui o 3D, né? Já apareceu. Apareceram tantas paredes aqui do pavimento térreo, tá aparecendo no 3D, e tá aparecendo as paredes superior. No meu levantamento de material também. Eu tenho aqui separado, né? Pavimento térreo e pavimento superior, o quantitativo de argamassa e de tijolo que eu vou usar, de alvenaria que eu vou usar, separado por pavimentos, tá? Vamos desligar a subjacência. Então venho aqui na janela do pavimento superior, aqui na janela de propriedades eu vou procurar o item subjacência. Coloco nenhum. Pronto. Está desenhado o pavimento superior. Agora eu vou fechar as janelas para a gente ver os dois pavimentos desenhados. Então venho aqui no 3D, clico no X. Vamos salvar o projeto. Janela aqui de tabela também vou fechar. Quantidades. Clicar 2 vezes no térreo. Olha só, pavimento térreo, pavimento superior. Para pôr lado a lado, WT. Então eu tenho as paredes dos dois pavimentos já finalizados aqui. Então nessa aula nós configuramos parede, né? Configuramos esse tipo de parede, colocamos nome, espessura, os acabamentos, aprendemos a desenhar, fixar as alturas, né? Pelo pavimento, desenhamos aqui pela face de acabamento, usamos subjacência, fizemos a tabela de quantitativo, né? E na próxima aula nós vamos continuar aí com portas e janelas.